Olá, prezado estudante. Vamos dar continuidade ao módulo 3, agora com a parte 2.1. Vamos falar do estudo de árvores. Uma árvore é um tipo especial de grafo, muito útil na representação de dados. É uma estrutura que permite que a gente simule armazenamento e busca de dados, de informações. Por definição, uma árvore é um grafo conexo, ou seja, você pode sair de um nó para qualquer outro nó, acíclico, não tem ciclos, e com um nó especial denominado de raiz, que fica exatamente aí no início da árvore. Uma árvore também pode ser definida de maneira recorrente. Um único nó é uma árvore, sendo esse nó como raiz. Sejam então T1, T2, TT, árvores disjuntas com raízes R1, R2, RT. Um grafo formado colocando-se um novo nó R ligado por um único arco a cada um dos nós, R1, R2 até R, é uma árvore com raiz R. Então a gente tem esse exemplo, uma árvore com um nó pai, R, e os nós filhos R1 e R2, que são nós de outras subárvores. Eu tenho aí a subárvore T1, eu tenho a subárvore T2, eu poderia ter várias subárvores T aí, como sendo subárvores dessa árvore maior que tem como raiz o nó R. Como a árvore é então acíclica, ou seja, sem ciclos, e conexa, ou seja, existem ligações de qualquer nó para qualquer outro nó, existe somente um caminho da raiz para qualquer outro nó da árvore. Tá? Então, por exemplo, só tem um caminho aí que eu vou percorrer do nó 1 para o nó 4 nessa árvore à esquerda. E a profundidade de um nó é exatamente o caminho, o comprimento do caminho da raiz até o nó. Por exemplo, a profundidade do nó 3 é 1, a profundidade do nó 4 é 2. A altura de uma árvore é a maior profundidade dos nós nessa árvore. Então, nessa árvore 1 aí, eu tenho a altura dela 2, que é a profundidade do nó 1 até o nó 4. Um nó sem filhos é chamado de folha da árvore, como é o caso do nó 3 e do nó 4. São chamados de folhas. E eu chamo de floresta uma coleção de árvores disjuntas. Então essas duas árvores aí eu poderia chamar de uma floresta. É um termo também usado no estudo das árvores. Existe um outro tipo de árvore chamado de árvore binária, que são as que cada nó tem no máximo 2 filhos, né? O filho esquerdo e o filho direito, como esse exemplo aí. A árvore binária cheia é uma árvore com todos os nós internos com 2 filhos e todas as folhas estão à mesma profundidade, como está retratado nesse exemplo aí. Então eu tenho todos os nós internos com 2 filhos e todas as folhas estão à mesma profundidade. O comprimento do caminho é o mesmo para todas as folhas. Assim como o grafo eu posso representar a partir de uma matriz ou a partir de uma lista, e a árvore também é um grafo, então as representações de grafos também podem ser usadas para a árvore, tanto a lista quanto a matriz da adjacência. As árvores binárias elas têm umas características especiais na representação, como a identidade dos filhos esquerdo e direito. Então, aproveitando essa característica especial, nós vamos usar uma outra estrutura para representar essa árvore. Então, o equivalente à matriz da adjacência é uma tabela onde vai conter todos os dados de cada nó. E vou construir uma tabela dizendo cada nó e seus respectivos filhos, como está aí. Então, o nó 1 tem o filho esquerdo 2 e o filho direito 3. O nó 2 tem o filho esquerdo 4 e o filho direito 5. O nó 3 não tem filho esquerdo, só tem o filho direito 6. O nó 4, 5 e 6, eles são folhas, então eles não têm filhos, então está tudo zerado aí. O equivalente de uma lista de adjacência é uma coleção de registros com 3 campos contendo o nó em questão e um ponteiro para registro de nó de cada filho. Seria a lista de adjacência dessa árvore aí, dessa árvore seria o nó 1 aponta para o nó 2 e o nó 3 como sendo filhos. O nó 3 só tem o filho do lado direito, que é o 6, e não tem filho do lado esquerdo. E os nós 4, 5 e 6 não tem filhos, por isso que são nós terminativos aí, são folhas. Existem várias aplicações do uso de árvores. A mais comum para a gente é a questão da árvore genealógica, onde a gente estabelece toda a ascendência, né, familiar, coloca lá um determinado ponto os patriarcas da família e sai estabelecendo todos os filhos e descendentes
em formato de árvore. Outra representação é o fluxo organizacional da empresa. Você pode montar um organograma da empresa e esse tipo de representação é baseado em árvore. Você pode também fazer estrutura de organização de informações. Por exemplo, é comum a gente colocar nos arquivos de ajuda, quando a gente solicita ajuda, ele mostra uma estrutura de informações de maneira organizada. E uma outra utilização de árvore é a demonstração de propagação de informação, como a informação ela se propaga. Imagine uma rede social, você faz uma postagem, várias pessoas compartilham e depois as pessoas que seguem aquelas outras pessoas vão compartilhando. Então você pode representar isso por árvore. Então essas são aplicações genéricas de árvores, mas a gente vai encontrar aplicações interessantes na computação. Já um outro exemplo para o uso de árvore é a sua utilização para representar expressões algébricas. Essas expressões algébricas que envolvem operações aritméticas elementares como soma, subtração, divisão, multiplicação, elas podem ser representadas por árvores algébricas rotuladas. Qualquer nó interno, a operação binária do seu rótulo é efetuada com as expressões associadas às subárvores. Então vamos ver como é que funciona isso. Dada essa expressão aí, 2 mais x menos y vezes 3, eu tenho aí um nó raiz que junta as duas expressões, 2 mais x e y vezes 3. Então a árvore seria dessa forma. Então eu tenho um ramo esquerdo, onde eu tenho 2 mais x, tenho um ramo direito, que eu tenho y vezes 3, e um nó raiz menos. Observem que os operadores aritméticos eles são sempre raízes de árvores ou de subárvores. E os valores, tá, 2, x, y e 3 são folhas. Então é uma maneira que a gente tem de representar uma expressão algébrica. Um outro exemplo, qual seria então a árvore que representa essa expressão? 2 mais 3 vezes 5. Ora, está claro para a gente, pelo parênteses, que 2 mais 3 é uma subárvore. Eu tenho um nó raiz vezes 5. Então a nossa árvore seria dessa forma. Eu faria 2 mais 3, uma subárvore, vezes 5. A multiplicação como sendo a raiz dessa árvore. Então a gente continua na próxima videoaula com esse assunto de árvores que é bastante interessante. Um abraço e até a próxima.